Olá, gente, sejam bem-vindos todos ao nosso canal mais uma vez. Satisfação imensa tê-los por aqui. E hoje, gente, nós trataremos sobre auxílio funeral, né? Aquele benefício, aquela indenização que na verdade é paga ao militar ou ao cônjuge ou à sua companheira, né? Ao militar por morte do cônjuge, à sua companheira ou dependente. Então, eu trato de algumas questões aqui com vocês hoje para esclarecer, auxiliar. Muitas OMs sem pagar direito ao auxílio funeral, sem prestar devida cuidado em relação a isso. Antes, gente, me segue nas redes, se inscreva no nosso canal, você é muito bem-vindo por aqui. Vamos de assunto, né? Vamos deixar de conversa mole e vamos em frente. Vamos lá. Então veja, o auxílio funeral, gente, ele está previsto nessa lei, tá certo? Que é, na verdade, o decreto 4307, que é um decreto 2022. É um decreto da Presidência da República, do Presidente da República. Então, esse decreto, ele estabelece as regras em relação ao auxílio funeral, as regras gerais. As demais, gente, estarão em portaria, obviamente. Então, vamos lá. A gente vai ter o seguinte: o auxílio funeral deverá ser pago em espécie no prazo máximo de 48 horas seguintes à comunicação do óbito ao M, desde que o funeral não tenha sido custeado pela União. Em algumas situações, o funeral é custeado pela União, certo? Situações em que o militar, por exemplo, estava numa operação ou numa área de combate ou numa situação no exterior. E aí, nessas situações, geralmente é custeado pela União. A União faz o traslado do corpo, a União providencia isso, na verdade, a própria força. Só que aqui a gente trata de quê exatamente? É devido a quem? Ao militar, por morte do cônjuge, companheiro ou dependente. Então, o filho, a esposa ou o esposo morrem, ele vai ter ou ela vai ter o que? O direito ao auxílio funeral. E também ao responsável legal, certo? Quando o falecimento dos seus dependentes e o beneficiário da pensão naquela ordem de habilitação por morte. E ele também, gente, ele pode ser custeado por terceiro. Esse terceiro vai ser indenizado também. Ou seja, ele pagou o funeral da tia, por exemplo, do tio militar. Ele vai ter direito a ser indenizado por esses valores que ele pagou, certo? As despesas de preparação e traslado do corpo não são custeadas pelo auxílio. Tem uma especificação e tem nesse próprio decreto em relação a esse traslado de corpo no território nacional. Isso não é feito via auxílio funeral. Pois bem, o que é que ocorre? Eu vou aqui falar da lei, falar da portaria e mostro uma sentença para vocês aqui. Aqui eu sempre, né, eu mato a cobra e mostro o pau, tá certo? Vamos lá. O que acontece? Aqui, a portaria é esta portaria, que é a portaria que está em vigor desde, eu vou aumentar aqui para vocês, seria uma visualização legal, que é a portaria que está em vigor desde novembro de 2022. Veja, os óbitos anteriores a novembro de 2022 são pela portaria anterior, que era uma portaria em vigor desde 2014. Tá certo? Inclusive, a sentença que eu vou mostrar aqui a vocês é ainda sob a esta dessa portaria anterior. Como é o critério? É quando a pessoa morreu. A regra do óbito, né? As regras serão de quando aquele militar faleceu. Então, veja. Aqui vai ser só a especificação. E veja, gente, o que é que eu quero mostrar aqui para vocês? É que a portaria, você vai fazer o requerimento administrativo, tem já os modelos de requerimento, é só você pedir na sua OM, tem vários modelos de requerimento. Vou mostrar aqui para vocês os modelos de requerimento, que existem inclusive em anexo a essa portaria. Você pode chegar lá e pedir um modelo de requerimento desse e preencher esse requerimento. Deixa eu mostrar aqui alguns dos mais básicos, certo? O que é? O primeiro, requerente militar, certo? Ele é um requerimento aqui porque faleceu o seu dependente ou a sua esposa, por exemplo. Ele faz o requerimento. Sempre, e os requerimentos também têm uma diferença do ano que foi o óbito e do ano que foi anterior, mas é só você pedir. O seguinte é o ano corrente
quer dizer, é o requerimento do companheiro da viúva. Ele também pede, aí tem um requerimento específico, que é mais ou menos a mesma estrutura. Só muda aqui os anexos da documentação. Certidão de óbito, tal, tudo direitinho. Aí uma pergunta. Doutor Vinícius, precisa comprovar gasto no caso do requerimento ser da viúva do companheiro? Não, não precisa. O auxílio funeral não é mediante comprovação de gastos. Isso é uma coisa importante de vocês entenderem. Não é mediante comprovação de gastos. Por quê? Porque, veja, ó, mostra aqui para vocês. Aqui vai ser mediante gasto quando for custeado por terceiro, certo? Quando não é, ele deverá ser pago. Não existe essa condicionante da comprovação de gasto, ok? Fiquem atentos a isso. Aqui também tem outro requerimento, que é o beneficiário da pensão. Então, ou seja, ele não é dependente, ele é beneficiário de pensão. E aí ele pede também aqui e faz isso. Aqui é o do terceiro. Ó, veja, o modelo de requerimento de terceiro, que é outra pessoa, um sobrinho, uma tia, um tio, sobrinha, sobrinha, alguém que custeou aquelas despesas. Aí veja que tem, ó, aqui, ó, importante notar. Vai ter, ó, nota fiscal original da despesa funerária, constando o nome da pessoa falecida e a identificação do requerente com o CPF. Então, veja, vai dizer, você vai pedir a nota fiscal lá com o número do seu CPF, obviamente, você que está pagando, custeando, e o da pessoa falecida, dizendo que é o velório ou as despesas funerárias de fulano de tal. E aí vai ser coroa de flores, despesas lá no cemitério, com túmulo, com limpeza, seja o que for, naquele momento do óbito. Não, né? Serão despesas imediatamente seguintes ao óbito. Não pode ser despesas lá depois, semanas depois do óbito, certo? Meses depois, não, né? Pelo lá o cuidado com o túmulo, isso aí não entra, ou seja, vai ser logo depois do óbito, aquilo que foi usado para cerimônia, né, fúnebre e para as despesas funerárias exatamente ligadas a isso, certo? Também tem um requerente de familiar de servidor civil, aqueles que são servidores civis vinculados às Forças Armadas, e é isso. Sigo aqui para a nossa sentença. Aqui é uma sentença, gente, em que um terceiro, é uma sentença aqui de uma vara da fazenda, tá bom? Aí de Dona Joana. E Dona Joana lá requer o pagamento de auxílio funeral, porque ela foi, na condição de terceiro, custear essas despesas. Certo? Nesse caso, o que é que ocorreu? Ela pediu, você deve sim requerer, ela requereu aqui, ó, tudo, explicou, colocou o valor, inclusive, que tinha gasto aqui, gente, 3.700 e alguma coisa. Só que o que é que foi feito lá? Ó? Domicílio bancário inexistente. Vamos lá ser sinceros. Muitas OMs, em suas sessões de nativos e pensionistas, falam que inventam uma justificativa que não faz sentido. Quer dizer, o domicílio bancário, faltou um documento, a nota fiscal não tem lá aqui o timbre, inventam coisas que não existem, gente, muitas vezes. Então você deve, caso isso ocorra, judicializar. Então pronto, resolvida aqui a situação em relação a essa. Então o juiz foi lá e disse, ó, o óbito foi, eles usaram aqui essa portaria anterior, que é uma portaria anterior ao óbito, que foi em 2019, então era a portaria de 2014, do DGP, que é a 250. E aí, o que acontece? O juiz disse, ó, conforme mencionado, a autora postula o pagamento do auxílio funeral na qualidade de terceiro, que custeou as despesas do funeral, não sendo dependente. Aí o que é que diz, ó? Então vai entrar nessa regra aqui. Quando o auxílio é pago, gente, para terceiro, ele vai ser indenizado só em relação exatamente às despesas, certo? E não em relação a tudo. Ou seja, nesse caso aqui, o
o, o terceiro está solicitando, obviamente, a indenização desses valores. E aí o juiz, obviamente, gente, deu a sentença como procedente, perfeito? Ou seja, julgou procedente ao pagamento desses valores aí que foram gastos em relação a isso. Perfeito, gente? Dúvidas aqui, perguntas, vocês podem mandar no nosso chat. Eu fico à disposição de vocês para dúvidas e outras questões, tá bom? Sobre auxílio funeral. Tem muitas dúvidas, então vocês vão lançando aí que a gente vai respondendo conforme for, ok? Então, sigam os nossos vídeos, mande para seus amigos, para suas amigas, que eu fico à disposição de vocês sempre aqui no nosso canal, nas nossas pequenas aulas aqui, tá certo? Estou à disposição também no nosso escritório de advocacia, que é o velúcioaqui.adv.br, tem o nosso site, nosso escritório, tem o nosso WhatsApp também, tá certo? O nosso WhatsApp você pode ter acesso na nossa página do YouTube, tem tudo lá, e também ao nosso blog. Nós temos um blog, gente, tá aí no rodapé, www.direitosdosmilitares.com. É um blog aqui que eu discuto uma série de coisas com vocês, uma série de questões, e a gente sempre debate questões muito importantes, tá bom? É uma satisfação tê-los sempre na nossa companhia, no nosso canal. Olá, e é uma satisfação imensa. Vejam, aqui ó, todos os meus links estão aqui, vocês podem ter acesso no nosso site aqui, inclusive o nosso WhatsApp para você falar comigo e a gente bater um papo. Um abraço, gente, até a próxima. Muito bom com vocês aqui sempre. Um abração.